você trabalhou bem nessa direção, eu gostei. Né? A questão justamente é não dar uma de spoiler. Mas foi ótimo. Agradeço. Aí depois a gente discute um pouco lá para frente, né? Vamos ouvir agora o Luiz Anin? Claro. Para quem entrou depois, o Luiz é jornalista, é crítico de cinema e cultura do Estadão, ele é autor do site Cinema, Cultura e Afins e de Cinema de Novo, um balanço crítico da retomada. Luiz, é com você. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer o convite da minha querida amiga Cristina Kupfer para participar desse debate aí com pessoas assim que realmente dedicaram a vida ao estudo dessa questão em pauta. E assunto do qual eu me confesso em completa e total ignorância. Né? A não ser pelo que eu aprendi recentemente da leitura do Arthur, que é o livro da Cristina. Então, eu já não sou tão inocente assim. Mas, só para recordar, Cris, é o seguinte, nosso tempo de estudante, de pesquisadores, que a gente passou assim, anos e anos debruçados sobre textos de Freud, de Lacan e de toda a literatura que gravita em torno desses autores, né? Eu não me lembro, talvez seja falha de memória minha, mas eu não me lembro de ter estudado especificamente a questão do autismo. Né? Não sei se era uma questão que não estava em pauta naquela época para nós. Isso mesmo, não estava. É posterior ao tempo que nós tanto estudamos, né? Pois Exatamente. Então, para mim é uma surpresa. Claro que, naturalmente, no outro caminho que eu tomei para a minha vida, que foi do jornalismo cultural e da crítica cinematográfica, é claro que sempre eu ouvia falar das questões do autismo e tudo mais, mas eu nunca me debrucei assim, sobre aspectos mais aprofundados da clínica do autismo, do diagnóstico, esse negócio todo. Então, eu falo, está em moda essa expressão, meu lugar de fala aqui é de uma pessoa que estudou psicanálise há muito tempo atrás, praticou psicanálise, foi analisado, mas está há mais de 30 anos fora desse universo. Eu construí a minha vida em outra direção. Mas não me esqueci, uma vez que a gente passa por esse universo, a gente não se livra dele totalmente, mesmo que queira. Né? E não foi meu caso, não. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa a minha passagem pela psicanálise, o estudo e tal. Aprendi demais. E me preparei para o resto da vida. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas questões relacionadas à literatura e à psicanálise. Agora, eu peço encarecidamente que vocês me perdoem. Eu vou explicar o negócio. Eu estou fazendo a minha quarentena em Santos, mas a maioria dos meus livros ficou em São Paulo, a minha casa em São Paulo. Então, não tenho a menor condição de checar o que eu estou falando aqui. Então, se eu falar alguma besteira, vocês que são do ramo, me corrijam oportunamente, tá bom? Para não deixar registrado isso aí. Mas, enfim, naquele tempo, a gente lembra muito as interlocuções que a psicanálise teve desde o começo com a literatura. Né? Se eu bem me lembro, se isso não é uma falha de memória, eu acho que isso já está até mesmo antes da própria psicanálise ser, digamos, inventada pelo Freud, está, se não me engano, na correspondência dele com o Fliess. Alguém observou que nessa correspondência com o Fliess, em que o Freud tenta montar uma hipótese teórica, ainda bastante neurológica, sobre o funcionamento do aparelho psíquico, alguém pesquisou nessas cartas, nessa correspondência, e viu que havia mais citações
de autores, de escritores, de ficcionistas, de literatos, do que propriamente da gente da ciência da época, né? O que mostra o seguinte, que o Freud, desde o começo, se interessou muito pela questão literária e, por extensão, pela questão artística, de um modo geral, né? Basta a gente pensar em todas as alusões de Freud na obra posterior dele, desde Dostoiévski, a questão de Dostoiévski e o parricídio, Hamlet, o próprio Édipo, né? A questão do Édipo, que ele vai buscar na tragédia grega esse modelo, tal, e o Delírios e Sonhos da Gradiva de Jensen, né? E fora as questões relativas a outras artes, por exemplo, o Moisés de Michelangelo, que está numa igreja da Itália, que é objeto de um magnífico estudo do Freud, né? A lembrança de uma análise de uma lembrança infantil de Leonardo da Vinci, né? Quer dizer, é toda uma obra que se coloca num diálogo muito constante e muito profícuo com a literatura e com as artes em geral. Ele tem aquele texto, acho que o Poeta e o... Como é que se chama aquele filme? Escritor Criativo e o Devaneio. É isso aí, obrigado. Escritor criativo. Oi, fala, Cris. Não, é que essa é uma das traduções, né? Tem essa. Dichter, né? De Dichter, né? Isso. Em português foram várias traduções. Né? Foram várias traduções, né? Mas, enfim, esse diálogo está sempre presente no Freud. E está presente de uma forma muitíssimo interessante, porque ele não usa a literatura, vamos falar da literatura especificamente, ele não usa a literatura como uma maneira de ilustrar teses que ele constrói, os construtos teóricos dele. Mas ele usa a literatura como uma forma de inspiração, a meu ver, né, para pensar teoricamente as questões da psicanálise, né? E em várias ocasiões, em algumas ocasiões, ele diz o seguinte, que ao contrário, parece que os artistas se colocavam adiante dele, na vanguarda, indicando caminhos que ele ainda não havia percorrido ou estava tentando percorrer com muita dificuldade, né? É como se houvesse essa antecipação. Tem até a anedota dele, de um amigo pessoal dele, com o escritor contemporâneo, Schnitzler, que o Freud dizia, olha, eu procuro não ler muito você para eu não te plagiar, né? Para eu não ficar influenciado. Tamanha a conexão, né, entre essas duas formas de expressão, quer dizer, a especulação teórica e clínica e, vamos dizer assim, a especulação literária, né? É bom que se diga também que na releitura de Freud, empreendida pelo Lacan, essa mesma disposição está presente também, né? Quem estudou Lacan, quem pôde seguir os seminários de Lacan, ou leu os seminários depois, ou leu os escritos de Lacan, sabe que a profusão de citações literárias, não citações assim artificiais de exercícios de erudição, mas a incorporação do conhecimento, vamos dizer assim, literário, à própria reflexão do autor, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da questão da carta roubada do Poe, né? Que é o título de um dos estudos de Lacan, né? Lacan se debruça várias vezes sobre a escritura de Joyce, né? Que para muitos é considerado o grande escritor do século XX, embora eu coloque ele em relação de empate técnico com Proust.
Mas, de certa maneira, um autor como Joyce, que trabalha num romance como Ulisses e, posteriormente, num romance totalmente instigante, enigmático e praticamente intraduzível, que é o Finnegan's Wake, né? Essa leitura e essas alusões a Joyce são muito estimulantes para um autor que se debruça assim, de uma maneira central sobre a questão do significante, como é o caso do Lacan, né? A questão do Joyce é muito interessante, né? Só, não sei se vocês, certamente vocês conhecem, mas, enfim, a história do Joyce com o Jung. O Joyce tinha uma filha, Lúcia, diagnosticada como esquizofrênica. E ela escrevia também. E o Joyce colocava a escrita dela no mesmo patamar da dele, Joyce, grande autor, né? E ele leva um dia essa moça para uma consulta com o Carl Gustav Jung, né? E expõe essa tese, fala, olha, ela escreve, como eu escrevo, ela escreve também, e o Jung dá uma resposta muito interessante. Sim, é verdade, mas onde você nada, onde você flutua, onde você nada, ela se afoga, né? Enfim, só para dizer que são muitíssimas as relações entre a literatura e a psicanálise. E eu gostaria apenas de lembrar que, naquele grupo de estudantes que nós fomos há tanto tempo atrás, e quando nós estudávamos psicanálise, havia também algumas vocações, ou pretensas vocações literárias. Muitos de nós sonhávamos escrever também, escrever ficção. E você, Cristina, você foi a que realizou esse desígnio da nossa juventude, né? E em consonância com o seu trabalho psicanalítico, né? Eu vou fazer como a Ângela, não vou dar nenhum spoiler do livro, porque você sabe que eu sou crítico de cinema e a gente tem muito problema com os leitores quando a gente dá spoiler, nós somos condenadíssimos assim. Agora, quando a gente não fala absolutamente nada sobre a trama do filme, nós também somos condenados. Então, a gente só pode falar um pouquinho assim, mas sem entregar o desfecho e os pontos principais da coisa. Então, é só para te dizer que eu achei muito interessante a maneira como o livro se dispõe sob a forma de diários, né? De narrativas em primeira pessoa, né? que é uma forma do sujeito se colocar diretamente dentro da palavra literária, né? Eu acho que isso é um aspecto assim que, como leitor, me conquistou muito no livro, sabe? E a maneira como essa estrutura em diário se refrata vamos dizer assim, em 3 vozes principais no começo do livro e no final do livro numa 4ª voz, que é a voz da autora, que eu interpreto também como uma espécie de diário, né? Um diário de uma trajetória teórica, tal, que dá, vamos dizer, não um fechamento, porque o romance não tem um fechamento, o romance, por definição, é abertura, é estímulo para outros pensamentos, para outras interpretações. O Humberto Eco dizia que o romancista deveria morrer simbolicamente, né? Depois de feito seu romance, né? Porque o romance é apenas simbólico, porque o romance por definição, uma máquina de gerar interpretações. E quando o próprio autor gera, da sua posição de autoridade, de autor, gera uma interpretação, ele está fechando essa máquina de interpretação para todos os leitores. Mas, enfim, são apenas algumas considerações iniciais que a gente pode retomar no bate-papo. Eu só gostaria de ler um trechinho aqui, não sei se vocês conhecem esse texto desse autor maravilhoso, que é o Ricardo Piglia, o autor argentino Ricardo Piglia.
ele tem nesse livro aqui chamado Formas Breves um estudo chamado Os Sujeitos Trágicos, Literatura e Psicanálise. E ele fala aqui no primeiro parágrafo, assim, a relação entre psicanálise e literatura é evidentemente conflitiva e tensa. Para começar, os escritores sempre sentiram que a psicanálise falava de algo que já conheciam e sobre o qual era melhor manter-se calado. Faulkner e Nabokov, por exemplo, observaram que o psicanalista quer ouvir a voz secreta que os escritores, desde Homero, convocam com a rotina solitária com que se convocam as musas. Uma música frágil e remota que se mescla na linguagem e que sempre parece tocada pela graça. Ao contrário de Ulisses, o livro mais próximo a Kafka, os escritores procuram, muitas vezes sem êxito, ouvir o canto sereno e sedutor das sereias, para depois poder dizer o que ouviram. Sobre essa escuta incerta, impossível de provocar deliberadamente, sobre essa situação de espera tão sutil, os escritores sentiram que a psicanálise avançava como um louco furioso. Então, eu deixo assim, essas ideias e esse magnífico primeiro parágrafo do artigo do Pilha como um estímulo para as nossas conversas.